nome é Tiago, sou pactuado com Dianos e queria falar um conceito importantíssimo para aqueles que são pactuados, para aqueles que são magos, para aqueles que são bruxos, oraculistas, feiticeiros, sobre a função social da magia, do mago, do oraculista, do cartomante na sociedade, para se entender aonde que nós entramos no nicho e saímos fora dele. A se entender que o conceito do oraculista, do mago, do mágico, do bruxo, do feiticeiro, ele é fundamental para uma existência da humanidade, no sentido amplo e geral. Reis, governantes, príncipes, duques, presidentes, senadores hoje em dia, mas pessoas da alta hierarquia sempre usaram e ainda usam do artifício magístico daqueles que detêm o conhecimento, detêm o poder, detêm a essência magística para o seu dia a dia. E o público em geral também, que vai de pessoas que procuram para uma amarração, que procuram para um discernimento da vida, para entender onde que eles estão errando, onde que eles estão acertando, um melhor encaminhamento da vida e uma mudança de status, uma mudança de pensamento, uma mudança, às vezes, de egrégora, para que eles se entendam melhor no mundo e consigam prosperar com isso. Que, afinal das contas, o conceito telúrico do ser humano é ser próspero e bem-aventurado na Terra. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com seguir o seu próprio caminho. É onde entra o oraculista, o mago, o feiticeiro, a bruxa, o bruxo, de entender qual que é o caminho que essa pessoa está andando, o que ela está fazendo e como é que ela pode modificar esse caminho para que ela entre nas benesses da vida dela. A função social do mago é de extrema importância para que as pessoas em geral, o público neófito ou os não cultuadores sigam em frente e tenham benefícios na vida. Esse conceito de nem só de pão vive o homem e com nenhum dinheiro se entra no reino dos céus é bonito para quem gosta de viver na pobreza e entende que a miséria faz parte da redenção divina. Isso não funciona assim, isso não vai te levar para o céu e talvez você nem o mereça, porque talvez mesmo batizado você não seja cristão. Cabe ao conceito do oráculo, do mago e dos feitiços feitos, das magias feitas, dos pactos feitos entre o mago, o mestre, entre o quimbandeiro, o mestre, entre pessoas de alta hierarquia, de altas outorgas, consigam fazer para a mudança de vida do próximo. E esse nicho de pessoas das quais eu me encontro e sou parte é de extrema importância para a vida do próximo. Mesmo para aqueles que não têm cuidados sacerdotais, eles ainda modificam a si mesmos, modificam ao seu redor, seja para o bem, seja para o mal, seja para um conceito positivo ou negativo, sempre haverá mudanças ao redor do mago que afetam de forma definitiva aquilo que está à sua volta. Então, para você que é mago, para você que está em algum discipulado, para você que é algum neófito, para você que passou do culto para se transformar em alguém de forma religiosa, por assim dizer, na magia, é interessante que você coloque na sua cabeça que você tem uma função no mundo. Você não foi pactuado de bobeira. Você não está lá apenas para existir e para falar, olha como é bonito, ou as minhas roupas, os meus utensílios, os meus sigilos. Você tem uma função muito maior que essa. Então é de extrema importância que o oraculista entenda qual é a sua função através do próprio oráculo e consiga transmitir isso ao próximo. Se grandes reis, se grandes imperadores faziam uso do oráculo para que eles conseguissem se entender e se posicionar no mundo, assim como pessoas normais também precisam,
É interessante que o mago oraculista, seja lá o que ele for, de qual vertente ele seja, que ele se posicione primeiro, para que ele seja a base sólida daqueles que os procuram. Então, você já pactuado, que ainda não entendeu isso, é bom colocar na cabeça que você tem uma função social no mundo para você e as pessoas à sua volta e para aqueles que te procuram. Isso vai afetar a volta deles também. E bem pactuados e sabendo fazer bons acordos com daimons, com entidades, com alguns, independente do que você faça, é interessante você ter esse propósito de se modificar para depois modificar o próximo, seja para o bem, seja para o mal. Então, antes de se aventurar pós-pacto ou pensar num pacto, é interessante entender que você tem uma função no mundo. Esteja preparado ou retroceda, mas não vá sem saber para onde você está indo e em que caminho você está pisando. É interessante isso, porque apesar de anos Lúcifer abrir o caminho para a gente no quesito de expansão da consciência, é interessante entender que a gente já nasceu com essa função e a gente precisa praticá-la, e quanto mais praticar, melhor ficamos em relação ao mundo e ao próximo. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao oráculo, algum questionamento, o link do meu Instagram vai estar embaixo na descrição, junto com o meu contato. E see you later.